de bem-estar associado, vale a pena ler. Recursos e produção. Então vamos ver o que a gente pode acrescentar aí em relação ao que a gente está abordando. Agora completamos a descrição de uma economia de 2 fatores. Lembrando que a gente estava ainda com alguma limitação nas sessões anteriores. Descrevendo então a relação entre os preços de mercadorias, a oferta de fatores e a produção. Em particular, investigamos como as mudanças nos recursos, a oferta total de um fator, afetam a alocação dos fatores entre os setores e as mudanças associadas que ocorrem na produção. Então vamos lá. Suponha que temos o preço relativo dos tecidos como dado. Sabemos da figura 5.7 que um determinado preço relativo do tecido, digamos lá o tal do preço de tecido dividido pelo preço de alimentos 1, está associado com uma proporção fixa salário-aluguel WR1, desde que tanto tecidos quanto alimentos sejam, portanto, produzidos. Então, levando em consideração a produção dos dois produtos no país. Essa proporção, por sua vez, determina as relações de mão de obra para o capital empregado nos setores de tecidos e de alimentos. Então, lá o trabalho de tecido dividido por capital de tecido e o trabalho em alimento dividido pelo capital de alimento ou mão de obra de alimento dividido por capital de alimento, respectivamente. Então, essa proporção determina as relações de mão de obra para o capital empregado. Agora, vamos supor que a força de trabalho da economia cresça, o que implica que a relação de mão de obra agregada para capital da economia, a relação L dividido por K, ela aumenta, porque aumentou a quantidade a oferta de mão de obra nessa economia. A um determinado preço relativo de tecido, o PTPA, vimos que as relações de mão de obra para o capital investido em ambos os setores permanecem constantes. Como a economia pode acomodar o aumento na relativa oferta da mão de obra agregada, o LK, se a mão de obra relativa demandada em cada setor permanece constante? Então, aumentou a oferta de trabalhadores, você tem mais trabalhadores tentando vender o seu trabalho no mercado, mas a proporção de mão de obra capital, a mão de obra relativa demandada pelos dois setores, alimento e tecido, permanece constante. Então, como a economia vai acomodar esse aumento de mão de obra relativo na oferta de mão de obra agregada, se a mão de obra relativa demandada em cada setor permanece constante? Então, como é que o mercado vai absorver essa mão de obra? Em outras palavras, como a economia emprega as horas de mão de obra adicionais? De uma maneira mais simples. A resposta reside na atribuição da mão de obra e capital em todos os setores. Então, veja, a proporção capital-mão de obra no setor de tecido é maior do que de alimentos. Então, a resposta reside na atribuição da mão de obra e capital. Então, no setor de alimentos, você tem a proporção capital-mão de obra é maior no setor de tecido do que no setor de alimentos. Então, a economia ela pode aumentar o emprego da mão de obra em relação ao capital, mantendo fixa a relação mão de obra em cada setor, alocando mais mão de obra e capital para a produção de tecido, que é mão de obra intensiva. Então, voltando para ficar mais claro. Vamos aqui voltar para ficar mais claro. Então, aqui. Vamos voltar aqui para ficar mais claro. Então, veja, a resposta reside na atribuição da mão de obra e capital em todos os setores. Então, veja, a proporção capital-mão de obra no setor de tecido é maior do que no setor de alimentos. Lembrando, o setor de alimentos é capital intensivo. Então, a economia ela pode aumentar o emprego da mão de obra em relação ao capital, alocando mais mão de obra e capital na produção de tecido. Então, vai deslocar capital também e vai agregar essa nova mão de obra ao setor de tecidos, ok? Que é mão de obra intensiva. Veja o apêndice para uma derivação mais formal desse resultado e detalhes adicionais. E aí, mais à frente, se você quiser, você pode avançar no apêndice deste capítulo número 5,
que é o capítulo Recursos e Comércio, modelo Heckscher-Ohley. Conforme a mão de obra e o capital se movem do setor de alimentos para o setor de tecidos, a economia produz mais tecido e, portanto, menos alimento. Então, nesse caso, para absorver essa mão de obra adicional, você também vai deslocar para a produção de tecido capital. Então, você vai deslocar os dois fatores de produção. Então, você vai deslocar capital para o setor de tecidos e você vai incorporar essa adição de novos trabalhadores no mercado. No caso, você vai adicionar essas horas a mais de trabalho no setor de tecidos. A melhor maneira de pensar sobre esse resultado é em termos de como os recursos afetam as possibilidades de produção da economia, lembrando que esse também é uma discussão de um livro de introdução à economia, porque ao chegar aqui num curso de economia internacional, você já deve compreender, enfim, de maneira razoável, a importância de se compreender o que são os trás dos trade-offs e das fronteiras de possibilidade de produção. Então, a melhor maneira de pensar isso é pensar como os recursos afetam as possibilidades de produção da economia. Então, na figura 5.8, a curva TT1 representa as possibilidades de produção da economia antes do aumento da oferta de mão de obra. Então, a produção está no ponto 1, onde a inclinação da fronteira de possibilidade de produção é igual a menos o preço relativo do tecido, PT, dividido por PA, e a economia produz Q1T e Q1A de tecido e de alimentos. Então veja, a curva TT2 mostra, portanto, a fronteira de possibilidade de produção depois de um aumento da oferta de mão de obra. Ok? Então, vai mostrar o aumento da forma. Daqui a pouco vai ficar claro na curva. E a fronteira de possibilidade de produção desloca-se para fora, portanto, desloca-se para TT2, ou seja, um aumento nos fatores de produção, no caso aqui mão de obra, faz com que a fronteira de possibilidade de produção de tecidos se desloque para fora e, portanto, permita uma combinação de fatores de produção que resultarão em mais produção. Então, mais fatores de produção disponíveis naquele setor resultará em uma maior produção. Após esse aumento, a economia pode produzir mais tecido e alimentos do que antes, porque você teve um deslocamento da fronteira de produção para cima, revelando, portanto, que você tem um aumento dos fatores de produção que permitem não só produzir mais alimentos, mas também produzir mais tecidos. O desvio para fora da fronteira é, contudo, muito maior na direção de tecido do que de alimentos, porque, lembrando que a produção de tecidos ela é intensiva em mão de obra, por isso que você tem uma amplitude maior de possibilidade de produção em tecidos e uma amplitude razoável no preço, na quantidade de produção de alimentos que você pode. Ou seja, você tem uma expansão tendenciosa das possibilidades de produção. Essa é uma expressão importante que é bom você gravar, que ocorre quando a fronteira de possibilidade de produção desvia-se muito mais em uma direção do que desvia-se em uma outra. Nesse caso, a expansão é tão fortemente inclinada para a produção de tecidos que em preços relativos inalterados, a produção ela move-se do ponto 1 para o ponto 2, que envolve, portanto, uma queda real na produção de alimentos de Q1A para Q2A e um aumento grande na produção de tecidos de Q1T para Q2C. E aí aqui tem a questão importante de levar em consideração de que você produzirá mais, mas envolve uma queda real no caso de alimentos, porque você deslocará capital para o outro setor. Vamos aqui já ver, então, figura 5.8, recursos e possibilidades de produção. Então, o que nós temos? Nós temos, então, aqui a TT1, então, digamos assim, que seria a curva original, né? Então, TT1, aqui você tem 1.1, que você tem a quantidade de alimentos e a quantidade de tecidos. Lembrando aí, você tem o eixo Y vertical, a produção de alimentos, e você tem no eixo X a produção de tecidos, eixo horizontal. Então essa é a curva originária, T1. Então, um aumento da oferta de mão de obra vai deslocar, portanto, essa curva TT1 para direita e para cima. Só que veja como muda, né? Ou seja, o ângulo
o ângulo dessa curva, portanto a inclinação dessa curva, ela vai se deslocar muito mais em direção a tecido do que em direção a alimentos. Então, claro que visualmente você vê que ela abriu uma boca no eixo X, que é produção de tecidos, e ela ficou relativamente, digamos assim, modesta no deslocamento em relação à produção de alimentos. Então, um aumento da oferta de mão de obra desloca a fronteira de possibilidade de produção da economia para fora, portanto, de TT1 para TT2, mas é desproporcional, ela não vai de maneira proporcional, ela se desloca, portanto, mas ela se desloca com uma inclinação diferente. O resultado é que em um preço relativo inalterado de tecido, que é indicado por menos PT dividido por PA, a produção de alimentos, na verdade, declina de Q1A para Q2. E aí, se a gente for para o ponto 2, apesar do deslocamento, você vê que a produção de alimentos diminui e a produção de tecidos dispara. E aí, lembrando, por quê? Porque anteriormente, nos parágrafos anteriores, ficou explícito que mais mão de obra vai favorecer o produto que é mais intensivo em mão de obra, só que, para que isto aconteça, você tem um deslocamento de capital do setor de alimentos para o setor de tecidos. E aí você vai aproveitar esse novo estoque, esse estoque adicional de mão de obra nessa economia. E aí, consequentemente, você resulta nesse deslocamento. Então, visualmente, você vê. E aqui está a inclinação. Então, aqui você tinha inclinação menos PTA e aqui você tem também a inclinação menos PT dividido por PA. Ou seja, a inclinação no ponto ela é igual, porque, consequentemente, o preço relativo ele permanece inalterado em relação ao tecido. Então, preço relativo inalterado de tecido quando comparado com alimentos. O efeito tendencioso dos aumentos de recursos sobre as possibilidades de produção é, portanto, a chave para compreender como a diferença de recursos dão origem ao comércio internacional. E aí, aqui, então, está um ponto fundamental, ou seja, digamos assim, a diferença da presença de recursos das economias. Então, uma economia tem mais capital, outra tem mais terra, outra tem climas mais favoráveis, outra tem recursos naturais mais abundantes, outra tem trabalhadores abundantes. Então, essas diferenças de recursos vão dar, portanto, origem aos movimentos do comércio internacional, dado que cada país buscará tirar proveito dos recursos disponíveis. Aqui na nota de rodapé 6, o efeito tendencioso das alterações de recursos na produção foi apontado em um artigo do economista polonês Rybczynski, né? Factor Endowment and Relative of Commodity Price da Econômica, portanto é conhecido como o efeito aí desse economista polonês, mais uma referência caso você deseje avançar nesses conhecimentos. Então, é o chamado, portanto, efeito tendencioso. Como você tem a ampliação de um determinado fator de produção, a tendência é que, por ter esse fator de produção abundante, isso beneficiará, portanto, os produtos ou setores da economia que, portanto, fazem uso desse recurso e agora ele tem mais. Então, os efeitos positivos, os efeitos de crescimento da produção desse setor que faz uso desse fator de produção com mais intensidade, vai agora tirar os proveitos desses recursos abundantes. Um aumento da oferta de mão de obra, portanto, expande as possibilidades de produção desproporcionalmente na direção da produção de tecido, mais uma vez, porque é intensivo de mão de obra. Enquanto o aumento na oferta de capital, se fosse o contrário, ampliaria desproporcionalmente as possibilidades na direção da produção de alimentos. Então, se fosse o contrário agora, essa economia, digamos, recebe bilhões e bilhões de recursos do exterior e agora o capital ele é abundante, consequentemente, você ia ter um aumento também agora desproporcional na produção de alimentos,
porque você ia permitir o setor que precisa de muito capital, que ele, portanto, agora se ampliasse de maneira muito mais intensa do que aquele que não faz tanto uso desse fator de produção. Assim, uma economia com alta oferta relativa de mão de obra para o capital será relativamente melhor em produzir tecidos do que uma economia com baixa oferta relativa de mão de obra para o capital. Então, em geral, aí aqui está em itálico, uma economia tende a ser relativamente eficaz na produção de bens. Então, uma economia tende a ser eficaz na produção de bens que são intensivos em fatores com os quais o país é relativamente bem dotado. E aqui é uma frase chave que você tem que guardar nas suas anotações se você prosseguir seus estudos ou o seu desejo de dominar cada vez mais a área de economia internacional, o fato de que as economias nesse cenário internacional, as economias serão mais eficientes se elas produzirem aquilo que fazem uso, portanto, dos seus fatores que são mais abundantes ou que lhe dá mais dotação. Talvez é essa frase que dê base argumentativa para aqueles, por exemplo, que acham que o Brasil tem que ser um grande país fornecedor de commodities. Porque, como nós somos um país continental, com a quantidade de terras muito abundantes, com uma capacidade climática extremamente positiva na produção de muitos grãos, na produção de muita proteína, na produção de muitas coisas do ponto de vista alimentar, você declara que o Brasil tem essa vocação. Por exemplo, não dá para esperar que a Suíça, que é pequena, seja um grande país do agronegócio internacional. Então, cada país faz uso dos seus fatores, portanto, de produção, e aí, do ponto de vista desta teoria, deste argumento teórico, isso revela, portanto, que o país é considerado eficiente se ele fizer uso, portanto, dos seus fatores de produção para produzir coisas que dependem, portanto, desse tipo de mão de obra. Veremos mais adiante algumas evidências empíricas confirmando que as alterações nos recursos de um país levam ao crescimento que está inclinado para os setores que usam intensivamente o fator cuja oferta aumenta. Então, veremos mais adiante algumas evidências empíricas confirmando que as alterações nos recursos de um país vão levar ao crescimento que está inclinado para os setores que usam, portanto, intensivamente o fator cuja oferta aumentou. Documentamos isso para a economia chinesa, que recentemente passou por um crescimento substancial na oferta de mão de obra qualificada, e aí mais à frente a gente vai ver outros exemplos, e aí já chegamos, portanto, no tópico